Boa noite, sejam bem-vindos mais a um dia de estudos. E hoje nós vamos falar sobre por que comigo, né? Por que as coisas acontecem na minha vida? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Qual que é o papel da dor, do sofrimento em nossa vida? Para que serve? Aí eu trouxe uma ilustração para, às vezes um tema parece um pouco pesado falar do sofrimento, mas quem se lembra desses dois personagens? O Lipe, que é o leão, e o Hard, que é a hiena. Eles são personagens, né? Eu não tinha nascido ainda, mas... Você lembrou? Eu estava aqui conversando. Então, o Lipe, que é o leão, ele era um entusiasta, alegre, né? Ele acordava, para ele todos os dias era o dia de acontecer, de realizar uma nova oportunidade. Se acontecia algo ruim, ele era otimista e falava assim, não, vamos seguir por esse caminho, pelo outro. Já a Hard... Não, né? Ele era aquele personagem marcante. Ó vida, ó céu, ó azar, por que comigo? Nada vai dar certo. Então, todas as probabilidades que o Lipe mostrava para ele, mas ele sempre encontrava uma chance de não dar certo. E também conhecido também pelos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, como a síndrome de Hard. Né? Que é aquela pessoa assim, que quando surge algo diferente na vida dela e que exija dela uma mudança de comportamento, até para que ela melhore, ela fala, isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo, já sei que não vai dar certo. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Às vezes surge uma proposta nova num grupo de trabalho ou mesmo dentro da família, e a pessoa fala, não, já sei, não vai dar certo, né? Então, às vezes nós mesmos, né? Quantas vezes surgem oportunidades em nossas vidas e nós colocamos obstáculos para não crescer, porque aquilo nos causará sofrimento ou certa dor, né? Então, fuja desse mal. Aí vem o questionamento seguinte, dor e sofrimento são coisas diferentes? Será que elas são diferentes ou elas são a mesma coisa? Então, a dor, ela é um alerta da natureza, né? A dor é um mal que ocorre no nosso corpo físico, né? A dor, ela nos avisa que algo está errado. E se a dor não existisse, nós sucumbiríamos às doenças. Então, geralmente, quando nós estamos alerta a alguma dor que surge no nosso corpo, no princípio, conseguimos detectar doenças e curá-las mais rapidamente. Mas quando não prestamos atenção na nossa própria vida e deixamos essa dor, toma remédio, depois eu vejo, depois você se encontra depois, às vezes, por exemplo, num câncer já avançado ou qualquer outra doença, por causa que você não deu atenção à dor física. Aí o sofrimento. O sofrimento, ele já é diferente da dor. O sofrimento, ele é subjetivo. Ele é uma doença, aquela doença da angústia. É uma vulnerabilidade que nós sentimos. É a perda de controle. Quando nos sentimos ameaçados por alguma coisa, nós entramos em sofrimento. Quando perdemos o controle de qualquer coisa da nossa vida, o sofrimento ele aparece, né? Dor versus sofrimento. Então, vamos lá entender mais um pouquinho da dor. A dor, ela faz parte da nossa vida, não é possível evitá-la. Ninguém evita a dor, né? A dor, ela é física. Então, todos nós, né, brancos, negros, ricos ou pobres, temos a companhia da dor. Ela anuncia que algo não está bem e que precisa ser tratado. A dor, ela não pode e nem deve ser vista como um castigo. É algo inerente do ser humano, né? É algo importante para a nossa vida, né? É algo também que enobrece ao nosso espírito. O sofrimento, como já dito, é a culpa, o remorso, a vergonha, perda de controle, vulnerabilidade. O sofrimento, ele é inexistente de dor. Eu posso ter dor sem ter sofrimento. E eu posso ter sofrimento sem ter dor física. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A dor pertence ao físico, o sofrimento pertence à alma, né? Então, o sofrimento ele é existencial, ele está ligado à nossa consciência, exatamente onde está inserida a lei de Deus.
Então, a lei de Deus está inserida na consciência de todos, de tudo e de todos. E ela vai avançando conforme nós vamos evoluindo e entendendo os desígnios divinos. O sofrimento, ele é um meio poderoso de educação das almas. Ele desenvolve a sensibilidade. Percebam, muitas coisas que eu não vivi, às vezes eu acabo criticando o meu outro, por algum comportamento, conduta. Mas a partir do momento em que eu viro o jogo e passo por aquela situação a qual eu critiquei e sinto o que a outra pessoa sentiu e entro em sofrimento, eu crio a sensibilidade, porque eu vivi aquela dor. Então, eu começo a ficar mais sensível àqueles que comigo sofrem, né? Ou que comigo perderam. Entendendo um pouquinho da dor. Quando olhamos para essa imagem, nos remetemos a muitas coisas. Então, olhando para essa moça triste, chorando, ela nos passa mais o sofrimento, que é a dor da alma, do que uma dor física. Então, no Espiritismo, nós aprendemos que nós estamos aqui passando por um estágio evolutivo, né? Nós somos espíritos perfeitos, nós somos incompletos, muito ignorantes e, em boa parte dos casos, nós somos ainda maus. Nós temos a maldade inserida em nós. Então, daí a necessidade de nós estarmos residindo neste plano, né, que é um plano de provas e expiações. Porque aqui, às vezes, nós comentamos entre amigos, assistindo a televisão, assim, nossa, você viu quanta violência, quanta maldade, quanto sofrimento aquele ser causou? Mas entendamos, se nós estamos aqui, nós também carregamos essa imperfeição. E nós estamos aqui para sofrer, passar por provas e expiação. Não por mal, porque Deus nos castiga, mas, na verdade, Ele nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, aceitar o sofrimento em nossa vida. Quando algo acontece e nos desagrada, geralmente vem a frase, né? Não fiz nada para merecer isto, é um absurdo. Então, sempre eu sou aquela pessoa, eu me considero que sou aquela pessoa que sempre auxilia, que ajuda, que está disposta. Mas quando eu preciso, as pessoas não me ajudam do jeito que eu quero, não me dão o que eu preciso, ou o que eu acho que eu preciso. E aí, me sou tomada por uma certa ira, por uma certa raiva, por uma certa indignação. Durante os estudos, eu encontrei uma alma evoluída que não conhecia, né, o Dr. Viktor Emil Frankl. Né, ele foi um neuropsiquiatra, estudioso das doenças mentais. Mas há algo de diferente nele. O Dr. Viktor, ele foi um judeu, ele foi perseguido e preso nos campos de concentração nazista. Sua esposa grávida, seus irmãos, seus pais foram todos mortos nas câmaras de gás. Né? Ele foi um sobrevivente dessa situação. E quando ele saiu dos campos, ele aproveitou essa situação de fragilidade de sua vida e buscou mais estudos para poder auxiliar aqueles que tiveram as mesmas perdas que eles. E durante os seus estudos pós-saída, né, dos campos de concentração, ele escreveu um livro que virou um best-seller chamado Em Busca de um Sentido. Né? Ele foi o fundador da logoterapia, né? Ele que está centrada no inconsciente espiritual. Então, ele foi o primeiro psiquiatra, né, a defender que as pessoas elas estão muito além da questão da sexualidade e das neuroses. Ela existe um vazio dentro dela, ela necessita preencher esse vazio, e esse vazio é, muitas vezes, o espiritual. Então, eu achei muito interessante, porque quase nós não vemos, né, cientistas. Ele é de uma época mais antiga que de hoje, né? E o Dr. Frank, O Sentido da Vida, ele escreveu nesse livro que possui 3 caminhos para que você possa encontrar sentido para a sua vida. Ou seja, nós não estamos livres do sofrimento. O sofrimento é um fato. Então, eu devo olhar para ele como algo que me faça bem.
Aí o primeiro passo, ele diz que o primeiro caminho é o exercício de um trabalho que seja importante, a realização de um feito, uma missão, que dependa dos seus conhecimentos, né? E de sua ação, e que faça com que a pessoa se sinta responsável pelo que faz. Então, veja bem, ele já colocava que o trabalho é que transforma a vida, que dá sentido à vida. Um trabalho que te traga prazer, que faça com que você utilize das suas próprias forças, da sua energia, da sua inteligência, para produzir algo que seja importante. O amor. O amor a uma pessoa ou o amor a uma causa, né? Algo que te estabeleça uma responsabilidade por algo ou por alguém, né? E também que, diante do sofrimento inevitável, você assumir uma postura de buscar um significado, uma utilidade para essa dor que você está vivendo. Que no caso dele, que perdeu toda a família, né, de uma maneira muito trágica, ele teve que reconfigurar esse sofrimento, utilizá-lo para poder ajudar outras pessoas que viviam, né? Porque ele trabalhava numa clínica de mulheres que eram suicidas. Então ele passou a estudar cada uma delas no seu profundo, no íntimo, aquela dor que ela é impossível de descrever, de transparecer no físico. E ele, sendo um espírito valoroso, ele deixou a seguinte passagem dentro desse seu livro. Dentro de cada um de nós, há celeiros cheios onde nós armazenamos a colheita da nossa vida. O significado está sempre lá, como celeiros cheios de valiosas experiências, quer sejam as ações que fizemos, ou as coisas que aprendemos, ou o amor que vivemos por alguém, ou o sofrimento que superamos com coragem e resolução. Cada um destes eventos traz sentido à vida. Realmente, suportar um destino terrível com dignidade, com paixão pelos outros, é algo extraordinário. Dominar seu destino e usar seu sofrimento para ajudar os outros é o mais alto de todos os significados para mim. Então, o Dr. Frank, ele traz assim, se eu tive uma perda, vamos dizer no meu pessoal, perdi um ente muito querido, eu tenho que transformar esse sofrimento em algo que eu possa produzir. Então, por exemplo, seja vítima de um acidente, então eu posso fazer um trabalho que ajude outras mães, outros irmãos que tiveram a mesma perda, né? Que a minha dor se transforma em trabalho, e esse trabalho se transforma em luz, se transforma em alegria, se transforma em razão de viver. Tomada de consciência. Então, a tomada de consciência é quando nós tomamos consciência que nós temos muito que aprender com a escola da vida. Nós temos que olhar o sofrimento de maneira diferente. Ele não é nosso inimigo. Ele é nosso parceiro. Ele está conosco, né? Que aqui estamos como figuras de devedores, buscando regeneração pelas vias da reencarnação. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós estamos nesse plano para passar por provas e expiações e delas crescer e melhorar, isso se torna uma oportunidade de aprendizagem. Então, você olha de maneira diferente para o sofrimento, né? Ele não é uma desgraça, ele é aprendizado, ele significa mudança. Ele é um instrumento perfeito que serve para uns na aquisição de paciência. Então, o sofrimento para alguns vai fazer com que ele crie paciência. Para outros, o sofrimento trará humildade. O sofrimento ainda para outros vai trazer resignação e fé. Quantas pessoas que passam uma vida aqui que é curta, né? Não acreditando e não auxiliando, e às vezes no momento que se depara com uma doença grave e terminal, ela tem a chance ali naquele sofrimento, tanto físico quanto espiritual, de encontrar a Jesus, de encontrar uma salvação, talvez não para o seu corpo físico, mas a sua entrega, de que algo mais existe além desse plano, algo de melhor existe. E outras pessoas, quando passam pelo sofrimento, ela reúne ao mesmo tempo todas
essas questões. Ela aprende a paciência, ela aprende a humildade, ela aprende a resignação e ela encontra a fé. Certo é que a dor surge para crescermos. Então, o objetivo da dor é nos fazer crescer. O objetivo do sofrimento é nos fazer crescer. Façamos dele o nosso aliado para a nossa melhoria. Olhemos para ele com otimismo. O que faremos com a sua visita corre por nossa conta. Então, quando o sofrimento chega à minha vida, eu escolho o que eu faço com ele. Eu posso seguir hard e reclamar e amaldiçoar, né? Mas eu posso seguir limpo, né? E tornar aquilo, momento, mudança, né? Melhoria, a busca por um novo caminho que eu não conhecia. Aí mais uma pergunta, para que serve o sofrimento então? Depois de tudo isso que nós ouvimos. Por perdas, né? Tanta dor que é causada física e espiritual. O sofrimento. O sofrimento ele é o primeiro juiz que Deus nos envia para despertar a nossa consciência. Né? O sofrimento, ele opera nas profundezas da nossa alma. Né? Ele trabalha para a nossa elevação. O sofrimento, ele é um meio educativo e purificador. Ele nos limpa. Quando o sofrimento ele nos vem, é porque algo está errado. Às vezes nos preparamos tanto para algum evento e, de repente, bem no dia do evento, você fica doente. Você é acometido de uma febre. E aí, às vezes, você fala assim, ou você amaldiçoa e xinga, me preparei tanto, ou você olha e fala assim, não era o momento. Não é para eu estar lá nesse momento. Então, olhar assim como algo que está te impedindo de seguir em frente, porque não dará certo, é algo que não é para você. O sofrimento ele é um apelo à ascensão, ao crescimento. Sem o sofrimento, seria difícil acordar a nossa consciência para a existência de Deus. Nós, geralmente, escutamos, ou nós aprendemos no amor, ou nós aprendemos com a dor. Geralmente com a dor, porque nós somos teimosos, ainda nós somos deficientes, né? Estamos necessitando de crescimento. Aí o sofrimento, até Ed falou da imagem, que é uma imagem meio chocante, mas o sofrimento, ele é essa mão que nos auxilia e nos tira do mau caminho. Às vezes estamos sucumbindo a certos pecados, né? Nos sucumbindo às questões mundanas, e nos surge uma doença, nos surge uma dor, ou nos surge uma perda que nos arranca daquele caminho que nós estamos seguindo e nos faz parar e nos faz refletir sobre a nossa vida e o que está dando errado. É o momento em que nós paramos. Quais são as consequências do sofrimento humano? Então, o sofrimento humano ele está diretamente ligado com as escolhas do espírito. Vem aqui novamente, acho que como algumas palestras passadas, o livre-arbítrio, com as escolhas que nós fazemos. Né? Se bem utilizou o livre-arbítrio, você vai sofrer menos, ou não sofre. Então, quando eu consigo pensar sobre minhas escolhas e utilizo a lei divina que está inserida em minha consciência e faço boas escolhas, sofrerei menos ou talvez nem sinta, porque acabe aceitando aquela situação em que estou. Se suas escolhas foram insensatas, irá responder por elas, de acordo com a gravidade dos seus atos executados. Então, as condições que nós vivemos, seja felizes ou infelizes, elas guardam relação com os nossos atos cometidos. Então, tudo o que dá certo ou dá errado em nossas vidas são frutos de escolhas, frutos do nosso livre-arbítrio. Sofrer ou ser feliz é uma escolha. No Livro dos Espíritos, no capítulo 5, item 5 de Allan Kardec, ele tem a seguinte passagem. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofre a consequência que fez. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam as que acometem. O que ele nos alerta aqui? Que nós vivemos sob a lei dos homens,
somos regidos por leis. Então, essas leis, elas cobrem apenas as faltas que atingem e prejudicam a sociedade. Mas Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido pelaquilo que ele pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redondou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Então, o que Allan Kardec nos explica? Que o sofrimento nos traz a reflexão, que eu estou agindo mal e que eu preciso repensar, mudar a minha vida e minhas escolhas. Veja, o livre-arbítrio está aqui novamente. Deus é tão misericordioso e tão sábio que ele nos deixa sempre a escolha. Sempre temos um outro caminho para escolher. Assim, cada um com o seu caminho a seguir, com as suas pedras a carregar, né? Vemos que o sofrimento ele é perfeitamente suportável, né? Porque nós, enquanto espíritos, preparamos as nossas provas e expiações. Então, quando nós aqui estamos passando por elas, nós sabemos que é possível ultrapassá-las, transformá-las, superá-las. Então, a cada um é dado conforme o seu merecimento. O sofrimento, né, as aflições, elas resultam de sacrifícios, né, a pessoa. Que aceita com a finalidade de libertar-se do seu passado. Então, eu tenho que olhar para o sacrifício, para o sofrimento, como algo que eu tenho que me melhorar. Alguma dívida da minha vida passada. Algo que ficou para ser consertado nesta vida. Dessa forma, as almas fortes, que somos todos nós que estamos aqui buscando hoje o alimento da alma, que trazem o caráter temperado nas lutas, não se deixam abater ou não se declaram vencida pelas aflições que sofrem. Diante das lutas existenciais, não se deixam arrastar pelo redemoinho de sofrimento. Não nos entregamos ao sofrimento, né? Fugimos das inquietações e das perturbações destrutivas, desviamos o pensamento. Buscamos, através da prece, da fé, da oração, e os benfeitores espirituais que nos auxiliam à melhoria, a passar com bom ânimo pelas nossas provas, pelos nossos sofrimentos, enfrentando dia a dia cada dificuldade. O sofrimento não é o inimigo, né? O sofrimento não é nosso inimigo. Aqui nós temos uma imagem de uma mulher, né, que passando, né, por uma tormenta, por uma tempestade, mas a partir do momento que ela decide descortinar sua própria vida, ela descobre que atrás da tempestade existe o paraíso, existe a calmaria, existe a aceitação. Então, o sofrimento, ele é um companheiro que ele não sabe mentir. Então, ele é o nosso melhor amigo. Ele nos diz a verdade. Essa verdade muitas vezes dói, mas ela nos liberta. Temos no sofrimento uma grande escola, não só nos indivíduos, mas nos povos. Se nós pensarmos um pouquinho quantas guerras ocorreram em tantos países, quantas perdas, tsunamis, né, cidades devastadas, quanto sofrimento provocado. Mas o que saiu desse sofrimento? Saiu companheirismo, saiu reforma, reformulação, ricos e pobres no mesmo nível, né, quando atingidos pela destruição, um auxiliando o outro. Encontra-se nesse momento a humildade, a parceria, né? O auxílio. O sofrimento, ele, quando nós nos afastamos do nosso caminho reto, é como aquela mão que mostrei. Ele nos traz de volta, ele nos para. Então, o sofrimento ele tem que ser olhado com algo, como se um stop. Pai, olha, algo está errado.
Procure outras possibilidades. Há um outro caminho. Os sofrimentos são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos reparadores, visando ao reajustamento da criatura nos seus transvios no curso da elevação. Então, o sofrimento, ele é meu melhor amigo. Ele me transforma. Olhemos para ele diferente. Sim, dói. Sim, é difícil. Mas é possível. É possível transformar. É possível mudar. É possível perdoar, como no início da oração, aquele que me magoou. É possível acalmar aquela dor da perda, da brusca de um ente querido. Transformá-la em trabalho, transformá-la em produção. Ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei. Então o sofrimento anda de mãos juntas conosco o tempo todo. Olhemos para ele diferente, olhemos para ele com carinho e compaixão. E para finalizar essa preleção da noite de hoje, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer oração aos nossos espíritos protetores, benfeitores, que nos auxiliam no momento da tentação, da raiva, do egoísmo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Assim seja. O que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. E estarei convosco até a consumação dos tempos. Jesus está conosco. Então, as dores da alma são as dores mais difíceis de ser suportadas. Mas nós vimos na palestra de hoje. Quando a gente tem fé, a gente vai suportando, porque nós estamos aqui de passagem. De passagem. Nenhum de nós vai ficar aqui na terra. Ninguém fica para semente, já diziam os antigos. Isso é uma verdade. Então, vamos suportando as nossas provas, buscando a espiritualidade, que vai levar nós a uma posição maior e melhor, vai ser a nossa busca espiritual. Não é só no espiritismo, em qualquer segmento onde fala de Jesus, onde traz a paz para nós no nosso coração, aquilo é que vai preencher a nossa alma. Nós podemos ter tudo na nossa vida, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas o dinheiro não pode comprar a nossa paz íntima, a nossa tranquilidade, porque isso só Deus pode nos dar. E Jesus foi mais longe ainda, para a gente encerrar. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.